Muito bem, retornamos da nossa aula de capsulite adesiva para falar um pouco sobre as questões. Aí vem a pergunta: e como a capsulite adesiva cai em concurso? Vou trazer para vocês aqui uma questão que eu intitulei como questão 1, da Prefeitura de Presidente Dutra do concurso para fisioterapeuta no ano de 2012. Vamos lá. Essa questão diz: sobre as definições referentes à capsulite adesiva do ombro, julgue os itens a seguir. O que eu posso ter aqui nessa questão? Ele diz, primeira afirmativa, é mais comum em mulheres que em homens e ocorre frequentemente entre 40 e 60 anos. Professor, isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Por quê? Nas mulheres a massa muscular é menor, então a incidência de fragilidade, a incidência de sobrecarga sobre as estruturas capsulares e ligamentares tende a predispor mais as mulheres em relação aos homens na realização e na incidência da capsulite adesiva. Uma outra coisa a ser considerada é a idade, que é exatamente nessa faixa de 40 a 60 anos, vai ter maior frequência. Primeira alternativa é verdadeira. Sendo a primeira alternativa verdadeira, nós já podemos eliminar a resposta letra B de bola e a letra E, porque começam com uma alternativa falsa. Vamos à segunda afirmação. O ombro rígido com início insidioso é definido como capsulite adesiva primária. O que é a capsulite adesiva primária? É aquela que acontece por causas biomecânicas de aderência exatamente da membrana e da cápsula articular, da redução do líquido sinovial. E ela é de início insidioso? Sim. Como assim início insidioso, professor? Ela aparece de forma inusitada, de uma hora para outra. Do nada surge aí essa estrutura de capsulite adesiva em fase inflamatória, que é a fase inicial, a fase primária. Então temos também a segunda afirmativa como sendo verdadeira. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Perfeito. Sendo a primeira e segunda verdadeiras, eu já fico entre a alternativa letra C e letra D. Já eliminei mais uma. Bom, vamos seguir aqui. Terceira afirmativa: o ombro congelado após algum tipo de trauma ou de evento causal, é definido como capsulite adesiva secundária. Exatamente. Houve uma lesão, houve uma sobrecarga, houve uma distensão, uma luxação. Após isso, o ombro começou a perder movimentos, nós chamamos de causa secundária, capsulite adesiva secundária. Então, o item número 3 também é verdadeiro. Temos aí as alternativas, não deu para fazer desempate ainda, estamos entre C e D, né? As três primeiras afirmativas verdadeiras. Quarta alternativa, o estágio doloroso inicial dura de 1 a 12 meses. Não, nós vimos na literatura, na revisão inicial que fizemos, que não é esse o período. Nós temos aí esse período de 12 meses, já é a fase de congelando a congelado. Então está falsa essa alternativa. Então temos a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira, a quarta afirmativa falsa. E a quinta alternativa, a última, a fase de recuperação ou de descongelamento dura de 12 a 36 meses. Não, nós vimos que é uma fase que vai se iniciar lá de 15 a 24 meses e ela é a fase exatamente onde nós conseguimos gradualmente melhorar a amplitude e diminuir a dor. Então, o errado nessa alternativa última é o prazo. O prazo. Então, eu sei que as três primeiras são verdadeiras e as duas últimas são falsas. Resposta correta dessa questão, letra D, verdadeiro, 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 falso e falso. Vamos avançar para mais uma questão. Vamos ver aqui uma outra questão. Qual a próxima questão? Temos aqui uma questão do concurso de fisioterapeuta da prova do Espírito Santo, uma prova da CESP, uma boa banca de concursos aí. Vamos resolver essa próxima que eu chamei de questão número 2. Acerca da síndrome conhecida como ombro congelado, ou também chamada de capsulite adesiva, e a sua abordagem fisioterápica, assinale a opção correta.
Letra A, os exercícios de Kudma. Professor, lembra aí o que são exercícios de Kudma? Exercícios pendulares? Eles não devem ser aplicados, pelo contrário, eles devem ser aplicados, devem ser iniciados para fazer liberação da cápsula, para fazer melhora da fluidez do líquido sinovial. E eles produzem efeitos contra a aderência, então é por isso essa letra A está falsa. Letra B. Essa síndrome também é denominada de capsulite adesiva e nela a restrição de amplitude e a dor ao realizar o movimento são causadas pela adesão da cápsula articular ao húmero. Resposta verdadeira, alternativa letra B. Foi exatamente o conceito e a fisiopatologia que nós discutimos durante a aula teórica. Agora, por que as outras C, D e E estão falsas? Vamos achar as afirmativas aí. Por que faz com que essas alternativas sejam falsas? Letra C. Na avaliação fisioterapêutica, a realização de rotação interna do ombro e de rotação contra a resistência é fundamental para o diagnóstico dessa síndrome. Vejam que o movimento que deve ser executado para se interpor aí a capsulite adesiva não é rotação interna, é rotação externa. E essa resistência não deve ocorrer inicialmente, ela deve ser um movimento ativo livre. Então tem esse erro aí na alternativa letra C. A letra D, ele diz que a utilização de termoterapia por meio do calor é totalmente contraindicada. Não, pelo contrário, ela é indicada pois ela tem um efeito de analgesia, tem um efeito de lacear, de frouxear, de maleabilizar os tecidos. Isso faz com que nós possamos intervir com terapias manipulativas de forma com menor quantidade de dor, de forma mais hábil de conseguir a reabilitação. Então, não é contraindicada, pelo contrário, ela é indicada. Letra E. O treino funcional fisioterapêutico tem o estrito objetivo de avaliar a dor. Treino funcional não é para dor. Treino funcional é para reabilitação, para recapacitação. Vocês devem pensar o seguinte: quando ele diz a palavra estrito, é uma palavra excludente. Muito cuidado com palavras excludentes em provas de concursos públicos, porque na maioria das vezes ela é falsa. Cuidado com palavras excludentes, elas não lhes permitem ter exceções. E as provas, as teorias, os casos clínicos sempre vão ter exceções. Tudo bem? Então, vou repetir: cuidado com palavras como nunca, jamais, somente, restrito, estrito. E só lembrando, essa alternativa letra E, a questão do exercício funcional, ele melhora, o nome já está dizendo, a funcionalidade, a mobilidade, diminui a dor e ele restabelece a amplitude do movimento. Então, tiremos essa palavra estrito e aí sim a alternativa poderia ser uma alternativa verdadeira. Finalizamos aqui a correção dessas duas questões como complemento à aula de capsulite adesiva ou síndrome do ombro congelado para os meus queridos alunos de fisioterapia na disciplina de ortopedia. Um abraço para vocês, valeu!